Oi, meu nome é Cauana Mestre. Meu nome é Licene Garcia. E eu sou a Ana Sui. Esse é o nosso podcast sobre o feminino. Aqui você encontra psicanálise, literatura, arte, cinema, temas cotidianos e o que mais estivermos a fim de dizer. Já que no episódio anterior a gente tocou no assunto de síndrome da impostora, um tema que está super em voga, né? Vamos falar um pouco mais disso? Vamos. O que você está pensando? Eu estou pensando que isso parece um tema... Eu escuto esse tema e já começo a ter vontade de rir por isso. Ai. Vamos lá. Não, pera, deixa eu perguntar uma coisa. Ser impostor é a mesma coisa que se auto-sabotar? Um irmãozinho do outro. Vem no combo. É o combo. Eu diria que são modalidades diferentes de pensar como é que alguém sofre com um excesso superegóico, né? Porque pensando aí na síndrome do impostor, a pessoa que acha que não está fazendo alguma coisa que devia fazer, e que na autossabotagem a pessoa acha que ela é seu próprio inimigo, né? Como se ela... Bom, são duas modalidades, na verdade, que a pessoa acha que não está fazendo o que devia fazer, né? Por isso que eu acho que são duas formas diferentes de viver o sofrimento superegóico. Então, eu vou acrescentar mais um elemento aí, porque eu acho que tem a ver também, que é o tal do outro termo do momento, que é da procrastinação. Do procrastinador. Esse é ótimo. Isso. A procrastinação é o refrão, né? Do sabotador e do impostor. Sim. Enquanto a Ana estava falando, eu lembrei do filme Cisne Negro, é um filme que eu adoro, e tem um momento em que o coreógrafo, né, o professor dela, agora tem um nome, né, agora eu esqueci, o técnico, sei lá, ele diz para ela, a única pessoa no seu caminho é você mesmo. E essa é a grande imagem do filme, né, claro que a gente está falando de um extremo, né, enfim, mas que é o cisne negro contra o cisne branco. E que aparece nesses memes, né? Que a pessoa... do Salsicha, do Scooby-Doo, né? Isso! Aí é o próprio sujeito, a própria pessoa ali, duplicada, né? Numa versão de si mesma que se ferra. E esse é outro termo, né? A melhor versão de si mesmo. Ai, sim! Isso é terrível. Esse é o grande destino, né, almejado. Agora, tem uma coisa, né, gente? Isso é um nome contemporâneo para neurose, gente. Exatamente. Sim. Neurose basiquinha, né? É isso, sempre foi, nunca deixará de ser. Beabá da neurose, né? Freud antecipa isso tudo quando ele vai colocar ali a relação do supereu com a pulsão de morte, né? Então, não o supereu, mas sendo como aquele que é puramente organizador, né? Aquele que está muito ligado a um ideal de eu, mas aquele destruidor, né? Que é uma autoagressividade. Que faz parte da Constituição, né? Essa agressividade que eu poderia jogar fora, eu volto contra mim mesmo, justamente como esse elemento aí organizador da pulsão, né? Até porque muitas vezes o objeto desse jogar fora é um objeto para o qual a gente não pode jogar o nosso ódio, né? Ou a nossa agressividade, porque esse objeto a gente não consegue ceder de amar, né? Não consegue deixar de amar. Ou não consegue com ele lidar com ambivalência. Então, isso retorna, né? Por isso que a grande pergunta da neurose é essa, né? O que o outro quer de mim? Porque um dia se supõe, miticamente, que já fui tudo para o outro e fiz alguma coisa, algo aconteceu que deixei de ser. E essa é a pergunta, como eu faço para encontrar novamente esse lugar que um dia eu tive no outro, que eu tive no desejo do outro, né? Exato. E como que isso aparece? Isso aparece de muitas formas, por exemplo, na clínica. Mas geralmente, né, Li, você trouxe a questão da procrastinação,
Uhum. Um teor, uma narrativa mais ou menos assim. Eu sei onde eu quero chegar, mas eu vou me perdendo pelo caminho, vou me perdendo de propósito, vou me sabotando, vou procrastinando, vou deixando para depois. E aí que eu acho que entra um trabalho de análise, um trabalho de psicoterapia, seja o que for, né, que o sujeito pode buscar, que é poder se perguntar se esse lugar aonde ele quer chegar é de fato um lugar a chegar ou é alguma outra coisa, né? Ou é uma roupa que ele vestiu ali sem muito se reconhecer nisso. E aí me lembra muito nosso tema da semana passada, que foi o tempo, porque o procrastinador vai dizer, eu deixo tudo para a última hora. De que tempo é esse? Última hora em relação a quê? A que tempo o sujeito está se comparando para dizer que está deixando para a última hora? Ou será que ele está fazendo justamente no tempo dele as coisas? E às vezes tem a pedra no caminho, que é o narcisismo, né? A pessoa deixa para a última hora, porque aí ela sabe que ela pode dizer que não ficou tão bom quanto ela poderia fazer, porque deixou para a última hora, né? E aí, se eu tivesse feito antes, eu poderia ter feito mais, melhor. Exatamente. Uma maneira de manter ali o narcisismo, né? Numa imagem fechada. E uma não, outra versão e aí você disso... fica casado com o ideal, né? Exato. Se você coloca um ideal e vai procrastinando, é um jeito de você não se desfazer desse ideal. Uhum. Fica no plano do teria sido perfeito se eu tivesse mais tempo. Ou às vezes o sujeito nem faz. O sujeito, a gente, enfim, né? Às vezes nem se faz aquilo que é para fazer. Porque não consegue deixar o plano do ideal, da perfeição, enfim, quer dizer, não fazer é um jeito de fazer perfeito. Eu sempre lembro de uma aluna que eu tive na graduação há muitos anos, e quando ela foi escrever o trabalho de conclusão de curso dela, quando ela foi começar, ela disse: eu não escrevo se não for para tirar 10. E vocês podem imaginar que, claro, que ela não conseguia escrever, né? Tava travada lá na escrita quando ela disse isso, né? Então é isso, né? Eu disse para ela: bom, escreva para tirar 7, que aí você pode ser que tire 10. Agora, escrever para tirar 10, ninguém começa a escrever. A escrita tem muito isso, né? Porque é um furo no narcisismo você se deparar que o que você pode está muito distante daquilo que você gostaria no seu ideal. Faltam palavras, você não consegue. Exatamente. Hoje mesmo, Alice, não, ontem, né, Alice, você estava me dizendo de uma coisa que você está escrevendo e você falou, gente, saiu outra coisa. Né? Porque é exatamente isso. Mas aí agora... As 3 agora não, você sabe que agora eu pensei assim, tá, síndrome da impostora, quem que é o impostor aqui? Será que não é justamente o ideal que a gente constrói nas coisas e tirar justamente isso do plano do ideal é fazer cair o impostor, porque na verdade o grande impostor nessa história não é o sujeito, mas sim o ideal que esse sujeito construiu em torno de alguma coisa. É esse ideal essa que tá era a impostora. né? Exatamente. Exato. Essa é a impostora do cisne negro, não é? Ela só consegue fazer se for perfeito. E o que acontece quando ela não consegue se descolar desse ideal? Ela não dança, gente. É a coisa mais incrível, assim. Ela não dança. Ela faz técnica. Né? Mas ela não dança. E aí tem a outra amiga que é muito interessante, porque ao mesmo tempo em que a amiga falha tecnicamente, não é tão boa, não é precisa, e funciona muito como esse ideal, porque a amiga se diverte, ela tem movimento, o cabelo dela balança enquanto ela está dançando, ela curte, né, todo aquele movimento e tudo mais. E depois o que ela faz nos sonhos? Ela sonha que ela está transando, né? Com essa outra. Com essa outra. Vai, Ana, fala que eu te cortei, vai. Não, eu ia dizer só que é ela mesma, né? Mas é ela mesma encarnada no outro, porque aí como é uma neurose, né? A coisa não tem metáfora literal. Mas pensando no campo da neurose,
o que mantém essa fantasia de síndrome do impostor, que é uma fantasia narcísica, né? Pensar que alguém não é impostor, ficar sofrendo disso, a partir da ideia mítica de que haveria alguém que não tem, né? De que haveria a amiga que dança, né? E, maravilhosamente, e que é o cisne branco e é o cisne negro também, e também se diverte, também vai na balada e também faz tudo isso, né? Uma versão idealizada. Aquela que escreve para tirar o 10 e ainda consegue tirar o 10. Aquela que escreve tudo exatamente conforme queria dizer, né, conforme exatamente estava pensando, com todas as palavras possíveis e imagináveis. Alguém que não fura. Sim. Alguém sem furo. E vocês sabem que eu estou agora, né, nessas vias de conclusão de tese, e estou vivendo muito isso, né? O quanto é preciso perder o ideal para poder deixar nascer, né? Então, eu acho que isso que a gente está falando tem relação até com o próprio exercício da parentalidade, né? De você não ser a sua melhor versão de mãe, de pai, de escritora, de acadêmico, enfim, porque senão não se conclui. A sua melhor versão é a impostora, né? É o grande impostor da história. Não se conclui e, exatamente, não se conclui, não se realiza nada, né? Eu tenho a minha história, por exemplo, com o mestrado. Eu a vida inteira disse, eu quero fazer mestrado numa universidade pública, mas eu não vou passar. Resolvido, então, né? Não vou fazer, né? Então, eu não vou fazer, não. É muito difícil e os processos seletivos são cheios de coisa. E aí, nossa, construir um projeto não é muito difícil, não vou fazer. E aí tinha um pouco também de eu não me ver muito fazendo mestrado em psicologia. Não sei, tinha sempre um negócio que eu dizia, mas será? Não sei. E aí, um dia, numa jornada de psicanálise em São Paulo, um colega, assim, da escola, a gente conversando sobre mestrado e tal, e aí eu falei disso para ele, eu não sei, mestrado, eu penso, mas aí nunca acontece, né, aquelas coisas, o mundo, né, se incendeia, e ai meu Deus, e tudo, o cachorro comeu a redação, e nunca vai, não sei. E ele falou assim, mas mestrado em psicologia, não, nada a ver com você. Eu digo, pois é, mas aí o que eu vou fazer? E tal. Ele falou, nossa, eu não acredito que você está perguntando isso. É óbvio, você vai fazer mestrado em literatura. E aquilo, assim, nossa, me atingiu, assim, sabe quando você é atingido por um raio, assim, você fala, nossa, né? Até meio tonta. Fiquei até meio tonta, assim, e aí eu decidi. Só que dessa decisão de que eu ia fazer, ainda foram 3 anos, para que eu me autorizasse a escrever um projeto de pesquisa e mandar, né? Sempre por essa via do não vai dar certo, não vou passar. Só que quando, por fim, eu decido, 20 dias antes do prazo final, eu decido escrever, eu sento e não consigo parar. É como se tudo tivesse pronto, eu só vou transcrevendo. Isso não sem angústia, no dia da entrevista eu tô toda tremida, né? Tô toda... Mas, assim, a força... Tá lá, não toda, não... Tô não toda tremida, não, exatamente. Tô não toda tremida, né? Mas, assim, com a força da minha decisão. Mas veja isso tem relação... Isso tem relação com o que a gente estava falando na semana passada do tempo, né? Porque você vê quanto tempo leva o nosso tempo. Quanto tempo para escrever? O tempo da escrita não é o tempo que você senta e escreve. É todo o tempo de elaboração anterior para que se chegasse naquele momento em que se senta e escreve, né? Exato. E aí é o ponto que eu ia trazer também, que conversa com o nosso encontro passado, que é o tempo entre fazer uma escolha e poder sustentar a escolha que fez. Veja, teve um percurso de 3 anos onde você fez uma escolha, mas que você precisou encontrar meios de poder sustentar essa escolha. Porque parece que aí entra muito essa coisa assim, não, escolhi, agora tenho que ir lá, papum, fazer... Tem todo um percurso entre poder escolher, decidir por algo verdadeiramente e poder encontrar os recursos para poder
sustentar isso. Isso, E exatamente. esse tempo, né, é o tempo de sustentação do desejo também, porque não é só fazer, não que seja pouco, né? Mas querer alguma coisa e correr para realizar de qualquer jeito, às vezes, né, meio destrambelhado, enfim, apenas cedendo ao imperativo do decidir, então eu preciso fazer, não é sustentar o desejo, né? Sustentar o desejo é justamente poder sustentar que existe um tempo para as coisas. Eu fico pensando isso em relação até à própria clínica, né? A gente que está nas redes sociais, tudo que volta e meia recebe, né? Vários desabafos e questões de quem está começando na clínica, né? Sempre tem essa coisa de como se, ai, que pena que a clínica tem um tempo próprio, né? Que você precisa esperar, etc e tal. Mas isso faz parte do percurso. Não é Faz alguma parte coisa da vida, né? Não é só na clínica, né? Não é alguma coisa a ser Exato. eliminada, o tempo para o desejo, para a maturação das coisas. Não, e embora tenha um tempo de maturação, como você coloca, não é que você está paralisado e não vai fazer nada. Exatamente. Porque sem isso, não tem maturação. Tenta extinguir justamente esse tempo. Exato. Então, o sujeito tem a sensação de que ele está procrastinando, muitas vezes, quando é o desejo que está maturando. Tem a sensação de estar se auto-sabotando, né? Porque não consegue escrever, sei lá. Ou de estar sendo um impostor, quando muitas vezes é o tempo de elaboração necessário. E claro, também não vamos dizer que todo tempo é de elaboração. Às vezes o sujeito, de fato, está paralisado em algum ponto em que talvez ele precise de ajuda para desamarrar alguma coisa disso, né? Mas não dá para colocar tudo no mesmo balaio. Sim. Nesse tempo de 3 anos, por exemplo, eu conheci a tetralogia, que é o objeto de pesquisa da minha dissertação. É absurdamente tomada por aquela obra, e assim, é isso. E aí eu não recuei mais, porque, enfim, eu não tinha mais como não fazer aquilo. Mas talvez se eu tivesse me obrigado lá, né, quando pensei, não, é isso mesmo, vou fazer mestrado em literatura, eu vou fazer isso, mas vou falar sobre o quê? Que é muito isso, tem essa pergunta. Às vezes as pessoas vêm falar comigo assim, como é que eu faço para escolher um tema? De fato, eu não sei responder essa pergunta, porque eu não sei se a gente escolhe, tipo assim, vamos... Agora eu vou falar sobre isso, né? É uma lista de temas e, né? Vocês estão às voltas com isso também, né? É uma coisa que parece que a gente é meio escolhido, não é? Sim, e esse é o campo do desejo, né? Quando a gente sente que não tem opção diante dele. Então, é como se a gente não pudesse fazer outra coisa. E claro, a gente sabe que pode, né? Mas é como se não pudesse, no sentido de que a gente sabe que pagaria muito caro para fazer outra coisa que não fosse aquilo. E aí, a gente topa pagar o preço, né? Porque também tem o preço. Que também não vai ser um mar de rosas, né? Às vezes tem uma certa idealização, né? Ai, porque tá alinhado com o desejo, O meu desejo é esse, né? Não, a gente escuta muito, mas porque eu desejo isso, meu desejo é esse. Gente... E aí eu vou eliminar a angústia, né? Que nem a Cal falou que foi lá não toda tremendo, porque onde tem desejo também tem angústia. É que a angústia elimina tudo, mas super tem, né? Ou se tem. Exatamente. E aí tem uma coisa importante, porque a procrastinação existe. Muitas vezes é sim de uma procrastinação que se trata. E aí, nesse lugar de procrastinar, parece que aí que a gente fala, tem a coisa neurótica, digamos, porque é estar entre aquilo que se deseja, mas o lugar de onde se goza, né? E perdido quase que entre os dois, né? Esse é o sujeito dividido, estar entre desejo e gozo. E por que o Lacan diz que só o amor pode fazer o gozo condescender ao desejo? Porque é o amor enquanto causa. Não é o amor romântico, não é uma pessoa... Pode ser também uma parceria por uma amorosa, pessoa, né? Isso. Pode ser, né? Mas é amor enquanto causa. Isso. Porque aí se suporta perder um tanto de gozo. E aí eu me lembro de uma outra frase do Lacan que conversa exatamente com essa, que é assim, o sujeito só é culpado,
lá onde cede em seu desejo para continuar gozando. Exatamente. E é nesse ponto, né, que a gente sente que não pode recuar quando se aproxima de algo que é da ordem do desejo, né? Sabendo que isso vai custar caro e não é, né, no sentido financeiro só a coisa, às vezes passa por aí também. Mas é para muito além disso, né? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que na vida é possível a gente nunca mais se sabotar? Aprender a não se sabotar? O que seria se sabotar? Eu fiquei pensando nisso também. Se sabotar no sentido de não ceder, de não poder ceder alguma parcela de gozo para caminhar mais em direção ao desejo. Eu acho que o gozo insiste sempre, né? Ele vai insistir aí, ele vai encontrar maneiras de aparecer. Eu estou pensando basicamente na narrativa assim. Eu quero demais isso. E eu sei que aqui tem algo que me causa e é muito forte. Mas isso tá lá e eu continuo aqui. Eu acho que você está falando no sentido da procrastinação mesmo, da pessoa que Isso, não vai saber o que sabe que tem que saber. Porque a procrastinação é um pouco... Tá atrelada a isso que as pessoas falam, de sabotagem, de impostor. Então, não é justamente isso, procrastinadora, a impostora, né? Não é justamente ficar fixado numa posição de gozo? Isso. E aí é a minha pergunta. Será que é possível a gente nunca mais viver isso? Nunca mais é igual para sempre, né? Não sei, eu não acredito muito nesse. Sim, que aí a gente cai no campo do ideal, né? Acha que desejar não é de gozar, né? Não é exato, mas é isso que eu queria escutar vocês dizerem, né? Vamos falar para as pessoas que a gente não vai se livrar de tudo. A gente não vai se livrar da gente. Não! Afinal, lá no memezinho agora a gente pode reconfigurar o memezinho, né? Afinal, não dá para fugir de si mesmo, entendeu? É você que você vai encontrar no fim do dia. Exatamente. É por isso que a pergunta que um sujeito pode se fazer numa análise ou, né, no caminho que ele escolher talvez mudar esse por que eu me saboto, por que eu faço isso, né? Por que eu faço A se eu quero B? Mas ao invés disso, poder se perguntar como ou qual é a forma da minha sabotagem. Como é que eu gosto? Então vamos lá. Exato. Em termos qual é como é que é a modalidade de gozo? Do meu gozo, né? E aí, quem sabe, fazer alguma coisa com isso. Porque do gozo não se livra. Se constrói um saber fazer com ele. Que é isso aí. Exatamente. O gozo vai sempre insistir, mas desde que você saiba fazer com ele. Advertido dele. Ou seja, né? Talvez a gente se procrastinar é ótimo, né? A gente procrastinar, mas nem tanto. A gente se sabotar, mas não tanto. A gente ser impostor, mas não tanto. Não acreditar demais no semblante, né? Porque tudo isso são semblantes. Do procrastinador, da sabotadora, do né? Sim. X elementos que vão inventar aí ao longo da vida. Exato. E aí, por exemplo, esse lugar de alguém que só procrastina e deixa tudo para o último minuto do prazo, muitas vezes é poder dizer, bom, tem alguma coisa que faz com que eu não consiga apostar em mim, como eu acho que deveria apostar. E esse prazo final é uma aposta. Porque às vezes eu escuto isso, é como se a última hora, o último segundo, e aí, gente, o sujeito vai lá e faz uma coisa incrível. É ou não é? Na última hora. E aí ele diz, mas por quê? Mas teria sido tão melhor se eu tivesse feito antes. Por que teria sido melhor? Teria sofrido menos, será? Talvez, né? Mas é uma questão... E será que teria feito aquilo, né? Ia ter feito outra coisa, né? Exatamente. Exatamente. E aí é uma questão, às vezes, poder dizer, esse é o meu jeito. Talvez não dê para deixar de sofrer com isso, para deixar de se angustiar.
Mas quem sabe dá para né? Dá para, apesar da angústia, realizar. Acho que é disso que se trata. Até porque a pessoa que deixa para fazer tudo na última hora, né? Mas ainda assim faz alguma coisa interessante, ela não pode deixar de fazer também, né? Porque ela poderia ter renunciado a isso, dito não consegui, né? Não foi possível, não quis, sei lá. Mas não, né? Não pôde não fazer também. Então não pôde fazer em outro tempo, mas também não pôde não fazer. Então, não todas impostoras, não todas sabotadas, não todas procrastinadoras. Não todas verdadeiras. Encerramos o encontro de hoje. Encerramos. Sim. Até porque acho que é importante sustentar que essa autossabotagem, né, essa procrastinação, o nome que for, é um nome para essa alteridade que mora em cada um de nós, com o qual a gente se estranha, e que a proposta psicanalítica é a gente não eliminá-la rápido demais, né? Isso, é o outro de nós mesmos. Sim, com isso se aprende a fazer.